Olá, olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar Anamid e hoje sobre autoridade de marca e prospecção B2B. Eu sou Sebastião Ribeiro, presidente da Especial RS da Anamid e dou boas-vindas a todos que estão assistindo e aos nossos debatedores. Essa é uma iniciativa do nosso querido consultor Marcelo Morey, um cara que eu tenho a honra de ter ajudado a trazer para a associação, fundador da Max 13, um mestre das vendas, conhecidos por muitos aqui, né? E é um conhecido de muitos no meio da comunicação. Ele faz parte da história da comunicação digital, atuou muitos anos como executivo da G2, depois ajudou dezenas de agências e empresas a estruturarem seus processos, especialmente em vendas. Isso empresas como Alright Media, Lynx Commerce, Publicis, Sicredi, Banrisul, é grande a lista, não dá para citar todo mundo que ele já ajudou. E para quem não sabe, o associado na MID tem direito a consultorias expressas gratuitas com o Marcelo Mori. E aí, já se associou? Então vai lá no site da Anamid e pede tua associação. E hoje ele vai conversar com o Bruno Pinheiro, profissional com quase 20 anos de experiência em assessoria de imprensa. Já trabalhou com marcas como Buscapé, Fox, Viva Real, Sambatec. É fundador da PR Group, que é a agência de assessoria de imprensa de 50 startups e agentes de inovação no Brasil. Além de ser investidor anjo pela plataforma investidores.vc. Ou seja, sabe tudo de startup e sobre autoridade de marca. Morem, tudo contigo, estou aqui acompanhando e, por favor, aguardamos aí a aula de vocês. Obrigado, Sebastião. Boa noite, pessoal. Boa noite aos associados. Obrigado pela introdução calorosa aí, Sebastião. E obrigado, Bruno Pinheiro, mestre Bruno Pinheiro, por estar aqui com a gente. Né? A gente se conhece há mais ou menos uns 15 anos, né, Bruno? Acho que por aí, né? Mais ou menos uns 15 anos. E a gente se conheceu na minha época lá de AG2. Pena que o Daltro não está aqui. O Daltro é outra figura que conhece bem o trabalho do Bruno e a história que a gente fez juntos, com o apoio do Bruno, na época como nosso assessor de imprensa, né, Bruno, e nos ajudando em todo o trabalho de construção de autoridade de marca lá naquela época, que foi um processo muito enriquecedor para a gente naquele momento, né, e fundamental para as ambições da empresa naquela época, que era participar de uma aquisição internacional, né? Como acabou acontecendo quando veio o Grupo Publicis e nos comprou. Tudo veio muito também por conta da imagem que a gente tinha no mercado, da reputação que a gente tinha, da autoridade reconhecida que a gente tinha no mercado, né? E muito desse trabalho veio por força da competência do Bruno, que nos ajudou muito nesses processos, né? E hoje, eu estou trazendo aqui o Bruno, junto com a Anamid, numa ideia de conectar os elementos que eu venho já conversando com vocês aí nesses meses desde que eu entrei na entidade, eu estou desde abril na entidade, sobre tudo o que está em torno do processo de prospecção e de vendas, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia muito processual, muito específica de uma atividade de prospecção e não enxerga tudo que está no entorno e que é extremamente necessário para que a prospecção funcione, né? Para dar uma ideia assim para vocês assim rápida, né, das conexões entre vendas e autoridade de marca e o trabalho importante de relações públicas que é necessário para qualquer negócio, para uma agência digital, para um negócio de marketing digital. Eu me lembro que há muitos anos a gente tinha assessoria de imprensa aqui no Rio Grande do Sul, na época da G2, e a gente ouvia dos nossos executivos de negócio em São Paulo. Cara, eu chego no cliente, todo mundo ouviu falar na agência Clique, todo mundo ouviu falar na Neores, todo mundo ouviu falar na Tesla e ninguém sabe nada da gente. Isso começou a mudar com o trabalho do Bruno lá em São Paulo. Em determinado momento, todo mundo sabia quem era a G2 em São Paulo, né? E isso começou a facilitar muito o trabalho da nossa equipe de negócios, né? Que já era uma equipe com 4, 5 pessoas na época lá em São Paulo. Então, isso eu estou falando de 15 anos atrás, mais ou menos, né? Hoje,
né, com um mercado competitivo, extremamente competitivo, é cada vez mais importante, na minha opinião, o desenvolvimento de autoridade, e o trabalho de assessoria de imprensa e relações públicas é fundamental para isso. Feita essa abertura, Bruno, te apresenta para nós aqui, conta um pouquinho para a gente aí da tua história. Vamos começar esse bate-papo. Boa, obrigado, Moren, obrigado, Sebastião, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Na verdade, eu até brinquei com o Moren, ele não convida, ele intima pela relação que a gente tem de muito tempo. 15 anos atrás eu até tinha um pouquinho de cabelo, né, mas ainda dava para disfarçar. Mas é muita história para contar, proporcional ao tanto de cabelo que eu perdi nesse período, mas certamente uma das histórias mais marcantes é, de fato, o case da AG2, né? A história que nós construímos com o apoio do Moren. Eu, naquela época, ainda não empreendia, PR não existia, eu trabalhava em uma agência de comunicação, em uma assessoria de imprensa, foi contratada naquela época, e eu era eu comecei como executivo de contas, depois fui para a direção de atendimento, cuidando da AG2, e o grande desafio da AG2 naquela época é o que hoje eu diria que 99% das startups, que é o mercado que eu estou inserido, e, enfim, do mercado de digital tem, que é o desafio de construção de autoridade. Quando você tem uma autoridade bem construída, quando você tem uma percepção de marca sólida, é inegável que isso tem um impacto comercial. O Moren disse, quando a gente começou, tinha ali 3, 4 pessoas, e um trabalho com constância, com frequência, com consistência de saída na mídia, fez com que a G2 saltasse rapidamente de 3, 4 pessoas. Eu lembro que o escritório, depois da nova sede, sim, mas um escritório ainda antes da compra da Publicis, tinha lá suas 40, 50 pessoas já. Então, um trabalho bem feito de construção de marca, de ganho de autoridade, inequivocamente vai te gerar um impacto positivo comercialmente falando. Então, é um trabalho que naquela época não era só fazer a G2 ser conhecida, mas era também transformar os executivos da G2 em referência nas áreas que eles dirigiam. Eu lembro que a estratégia que a gente escolheu naquela época, a G2, ela tinha... Vou contar o caos, já vou começar contando o caos, viu, pessoal? Então, se quiser me interrompa, talvez eu fuja um pouco do roteiro, mas, de fato, é um caso interessante, porque ele pode ser replicado. Mas quando a G2 começou, o papo que eu tive com o Moren, um dos primeiros papos foi, poxa, a gente tem muita coisa bacana sendo feita para clientes de muito longo tempo. Se não me engano, naquela época tinha GM, tinha Embraer, tinha Bradesco. Sim. E as pessoas não têm noção do trabalho de qualidade que a gente faz. Pô, a gente tem áreas aqui que são conduzidas de um jeito absurdo. Você tinha o Luciano, você tinha o Daltro, você tinha o próprio César Paz, você tinha o Moren. As pessoas aqui, elas são referência nessas áreas, porque você não entende tudo de tecnologia, o Daltro entende tudo de mídia. Por que eles não são referência? Então, mais do que contar as ações da G2 para os seus clientes, a gente fez um trabalho com muita consistência de posicionamento dos porta-vozes nas áreas em que eles eram especialistas. E funcionou muito bem, porque quando você tem um porta-voz aparecendo numa reportagem, mesmo que a reportagem não seja sobre a G2, por exemplo, você está ali sempre marcando uma bandeirinha falando, pô, esse cara é referência nesse assunto. Então, a gente fazia muito, que nós fazemos ainda hoje, que chama ronda de pauta. Então, a gente circulava por todos os veículos, perguntando que pauta você está escrevendo, como é que eu posso te ajudar, eu tenho aqui um banco de fontes. E aí a gente detectava oportunidades. Pô, você ficava sabendo de uma pauta para falar, naquela época de mídia programática, coloca o Dalton para falar. Putz, fiquei sabendo naquela época de uma pauta falando sobre novas tecnologias desenvolvidas dentro do mercado de publicidade, coloca o Luciano para falar, um dos sócios. E aí, quando era institucional, para falar do mercado de agências, para falar de uma certa forma de marca, a gente colocava o César. Mas também tinha um ativo que, na época, o César era presidente da ABRAD, foi o primeiro presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Agências Digitais. Então, a gente conseguiu fazer com que a força do César Paz fosse duplicada com o cargo com um side job dele, né, com uma atividade paralela. Então, é um caso muito interessante, é um case de sucesso que eu guardo até hoje, 15 anos atrás. Deu muito trabalho, mas
a venda para Publicis. A PR hoje, a minha agência, a gente tem um slogan que é a agência dos êxitos, né? A gente gosta de fazer startups aparecerem tanto na imprensa a ponto de serem compradas. E eu falo que o meu primeiro exit da PR aconteceu antes da PR existir, que foi com a AG2, quando ela foi vendida para a Publicis. Então, saudade de falar desse caso de sucesso, Morei, muito bem trazido, mas ilustra muito bem a temática do webinar de que a autoridade ela não é uma perfumaria, não é um item opcional quando você olha para o seu componente comercial. A autoridade ela é essencial se você quer mudar o game, né? Se você quer mudar a forma como você prospecta, como você lida com a área comercial, como você fala com clientes. Legal. Eu costumo dizer, né, Bruno, que as pessoas compram de quem elas conhecem, de quem elas gostam e de quem elas confiam. E confiança se constrói muito com autoridade, não só com relacionamento. Relacionamento, ele abre portas, né? Agora, dentro de uma visão comercial, a autoridade sustenta portas abertas, mantém as portas abertas para a gente ir e voltar. O cara não vai nos receber uma segunda vez só porque a gente é amigo do fulano, do Beltrano, não. Ele vai nos receber uma segunda vez porque ele percebeu que tem conhecimento, que tem entrega, né? Que tem alguém que está sabendo o que está dizendo, né? Então, essa conexão da autoridade com a atividade comercial é fundamental que ela seja percebida nas empresas, né? Porque senão muitas vezes acontece o que a gente está vendo hoje, de empresas que investem muito dinheiro em prospecção e não constroem a sua autoridade de marca em paralelo a isso. E aí elas reclamam, prospectar não funciona, prospectar não tem jeito, prospectar não dá retorno, né? Mas são outras coisas na empresa que estão faltando além de um processo de prospecção. Bruno, o que tu enxerga hoje, olhando para um mundo que é digital, né? Muito diferente daquele ambiente que a gente viu lá há 15 anos, né, em que a gente ficava feliz da vida quando tocava naquele meio mensagem, né, que vinha com uma reportagem na capa, ou abria, né, aquela página dupla e olhava, a gente estava lá. Hoje a gente está tratando aqui de um mundo líquido que está dentro do ambiente digital. O que tu enxerga como principais dificuldades, olhando para a tua realidade hoje dentro das empresas que tu atende, para construir autoridade de marca nesse ambiente? Cara, tem um fator determinante, assim, que inclusive hoje estava sendo alvo de discussão com o meu time de gestão, que é o nível de ansiedade que os empreendedores hoje têm. E quando eu falo empreendedores, é porque no mercado de startup você normalmente fala com empreendedor, mas até os times de marketing, assim, a gente olha o nível de ansiedade para se tornar o referência, a autoridade, ela não é compatível com a forma com que se apresenta as oportunidades de imprensa, fundamentalmente falando. Então, trazendo para o popular, tem cliente contratando, tem startup que começou há 1 ano e meio, contratando assessoria de imprensa e quer sair no exame na semana seguinte, quer ser capa da exame, e acha que é isso ser autoridade. Tem startup que não se conforma em sair em veículos que a gente chama de Tier 2 ou de camada 2, só quer o Tier 1, e a gente tem que... É um trabalho de paciência que as assessorias de imprensa, principalmente lá na PR, a gente faz, de trazer para o mundo real e entender que não existe ganho de autoridade num curto espaço de tempo. Ninguém se torna autoridade em 2, 3, 6 meses. É um processo de longo prazo, de muito longo prazo. A gente está falando aí de um espectro de 18 a 24 meses para você passar a olhar, a ser visto como alguém que entende sobre um assunto. 18, 24 meses sendo consistente, saindo na mídia o tempo todo, posicionando a empresa da forma correta, tendo um tom de voz adequado, mantendo ali uma linha editorial padrão e muito bem feita de réplica nas redes sociais, tendo ali uma máquina de inbound bem azeitada, sempre sendo retroalimentada pelas exposições da mídia, campanhas de ads muito bem coordenadas. Então, assim, não dá para imaginar que esse nível de ansiedade
consiga ser o drive de competências de uma agência de comunicação de um modo geral. Então, acho que hoje, sem dúvida nenhuma, esse é o grande problema. Mas tem um segundo grande problema, que é a falta de entendimento de como funciona hoje o gráfico de comunicação. Eu estou nesse mercado há 20 anos, eu comecei a fazer assessoria de imprensa em 2005. O gráfico de comunicação era muito linear. Você tinha uma entrada e uma saída. Você entrava pela mídia e ficava reconhecido. Você imputava a mensagem para um jornalista e coletava a percepção no teu público-alvo. Hoje em dia, com rede social, com canal proprietário, com a mudança editorial, o gráfico de comunicação ele é meio que esquizofrênico, assim. Então, e eu estou fazendo essa introdução para dizer que o jornalismo mudou, as redes sociais mudaram, o comportamento do jornalista também, por consequência, se alterou, e o comportamento do consumidor ele é orientado por esse gráfico de comunicação super complexo e emaranhado. E eu sei que pode parecer um pouco técnico, mas profissionais de marketing precisam entender que não tem mais entrada e saída certa. Às vezes você entra pela rede social, faz tanto sucesso que atinge a mídia. Às vezes você joga uma campanha de e-mail marketing que te dá um resultado comercial que vira imprensa, que depois volta para a rede social. Às vezes você faz uma campanha de marketing tão bem feita que vai gerar mídia, mas não vai gerar resultado comercial. Então, não dá para ter uma avaliação muito simplista da coisa, de olhar e falar, eu coloquei X, o meu ROI é tanto. Eu digo que eu sou inimigo do ROI. Ainda que todo mundo se guie por ROI, eu sou meio inimigo do ROI, porque você tem tantas variáveis na forma como você vai vender e para se tornar autoridade, que quando você soma aquele problema original de ansiedade com a falta de conhecimento hoje do padrão de consumo de informação, você tem, na imensa maioria dos casos, uma frustração enorme, a galera não sabe como gastar dinheiro e acaba queimando dinheiro. Então, não sei se eu fui muito técnico, se a turma achar um pouco complexo, mas é a minha visão nesses últimos anos, aí, principalmente no pós-pandemia. Certo. Bruno, hoje tá muito fácil, digamos assim, se construir uma aparência de autoridade através de mídias sociais, por exemplo. E inclusive, sempre eu fiquei chocado assim, vendo um cara ensinando as pessoas a criarem produtos, a criarem infoprodutos, por exemplo, do zero, utilizando várias ferramentas de inteligência artificial. Copiar produto, sem tu saber nada, sem tu sequer saber do que tu está falando, né, naquele infoproduto. Ele ensinando as pessoas a fazer aquilo e a comercializar aquilo nos marketplaces. Então, hoje, quer dizer, está muito fácil de tu construir essa camada de verniz, né, que é o que as pessoas enxergam, né, sem necessariamente tu ter profundidade naquilo, ou às vezes não tem profundidade nenhuma, às vezes nem sabe o que se está falando. Como é que tu orienta hoje os teus clientes nesse sentido de eles saírem da pilha, ou seja, eles não parecerem mais um aparente conhecedor, e sim alguém que de fato sabe o que está falando? Como é que tu trata isso nesse mundo caótico, Bruno, que a gente vê de tantas aparências? Genial, cara, pergunta genial. E isso acaba juntando com os outros dois elementos da resposta anterior, de ansiedade mais falta de conhecimento. E o grande erro da maioria dessas pessoas é a falta de consistência. E quando a gente fala de consistência, é a aposta de longo prazo. O processo de transformar uma marca em autoridade num segmento, ou de um porta-voz autoridade numa temática, ele leva tempo. Demora mesmo, não é rápido. O cara pode ser fera da porta para dentro, ele pode ser uma sumidade, mas se ele não é conhecido, o processo de dar awareness para esse cara, de dar notoriedade, ele não vai ser do dia para a noite. Ele não vai ser em 30, 60, 90, 120 dias. Não é assim que funciona.
acho que vale a pena eu contar um caso aqui de um cliente que trabalhou conosco, que ilustra muito bem, e isso pode responder melhor para ilustrar. A gente, em 2000, a PR nasceu em 2013, não foi 2014, eu recebi um WhatsApp de um cara chamado Alfredo Soares, e ele falando aquele sotaque, né, carioca, aquele jeito de aquele malandro carioca. E aí, meu irmão, tudo bem? Poxa, precisava contratar um serviço de assessoria de imprensa, preciso falar contigo hoje. Era tipo 9 horas da noite. Aí marquei uma reunião, uma copa no dia seguinte e tal, e ele falando, cara, eu tenho uma agência, eu tinha uma agência de publicidade e que uma grande demanda dos meus clientes era a construção de lojas virtuais para eles venderem. Eu dominei aqui um sistema, eu construí um outro sistema que eu consigo cobrar 1/4 do que as grandes plataformas de e-commerce cobram, e eu entrego muito mais. E eu entendo de e-commerce muito mais que esses caras pelos PMS. Aí, quando eu fui olhar e comparar o mercado, a gente fechou o contrato, beleza? A gente foi comparar o mercado, cara, tinha ali na prateleira de competição dele VTEX e Loja Integrada. 2 monstros. Eu falei, cara, como é que eu vou brigar com isso? Né? A X-Tech, que era do Alfredo Soares, era focada em MPMS, micro, pequenos e médias empresas, né? O que batia mais ou menos era a Loja Integrada, que tinha uma intersecção ali nos médios, que a VTEX era de gigante, era só de e-commerce gigantesco. E aí a estratégia que a gente utilizou precisamos trazer o conhecimento que o Alfredo tem de e-commerce, de dicas para quem quer vender, precisamos dar vazão para isso, porque ele realmente era muito bom, né, no assunto, na temática, era um ótimo entrevistado, era carismático, criava empatia com o jornalista, tinha um jeitão dele, meio maluco da porta para dentro, mas um fenômeno, assim. E aí, a estratégia que a gente escolheu foi, cara, não dá para comparar a tua empresa com a Loja Integrada, que é o teu concorrente mais próximo, mas dá para comparar o teu conhecimento com o porta-voz do cara. Então, nós vamos optar por uma estratégia de fonte de referência. O que isso quer dizer? Qualquer pauta sobre e-commerce, você vai levantar o dedinho, né? Claro, a assessoria de imprensa ia levantar o dedinho para a imprensa e falar, ó, esse cara pode dar opinião. Dólar subiu, saiba como isso impacta o e-commerce, o Alfredo pode dar opinião. Dropshipping, o que é? Principais dicas, o Alfredo pode dar opinião. Plataformas de pagamento, qual a melhor escolha para não sair no prejuízo? O Alfredo pode dar opinião. Guerra na Ásia, isso impacta o e-commerce? O Alfredo pode dar opinião. Você tem uma loja de esquina, o Alfredo pode dar opinião e te ajudar a vender melhor. Doceria, dá para entrar na internet? O Alfredo pode... Então, assim, a gente foi meio que constante durante 1 ano, toda semana ele dava uma entrevista sobre algum tema conectado ao e-commerce. E a gente não olhava só para veículo gigante, a gente olhava para veículo pequeno, para veículo segmentado, para veículo que ninguém ouviu falar, para mim. Toda semana ele dava entrevista e colhia resultados. Ele começou a ficar grande perante os jornalistas. Porque quando o jornalista aparecia uma fonte, eu falava, tem um Alfredo Soares, ele dava um Google, cara, tinha umas 15, 20, 30 matérias dele dando entrevistas antes, e ele falava, preciso falar com esse cara sabe do que ele está falando. E a X-Tech foi ganhando uma proporção que ela não tinha naquela época. Ele até conta isso, né? Da primeira matéria dele, ele teve que sair correndo para tirar uma foto no escritório, cada cadeira tinha uma cor, era tudo improvisado, micro-ondas que ele ganhou da avó dele, o escritório tudo horroroso. Mas a percepção que o público tinha de que esse cara era um especialista. Só que ele apostou no longo prazo, ele jogou o jogo longo, né? Ele olhou para frente e falou assim, não é agora, vai ser daqui a pouco, eu vou incomodar esses caras, vai ser na unha, mas vou incomodar. Mas vou encurtar um pouco a história, a gente fez esse trabalho com ele, com essa estratégia, durante 1 ano e meio, foi maçante, assim. E aí, depois de 1 ano e meio, a gente começou a trabalhar também a marca da X-Tech, de mostrar quanto a X-Tech já tinha batido não sei quantas mil lojas, os casos de sucesso, depoimento de cliente, etc, etc. Bom, eles ganharam uma robustez de marca, né? Claro que, né, guardadas as devidas proporções, mas que permitiu ao Alfredo ser ousado, encontrar o Mariano, dono da VTEX, num evento, e falar assim, você conhece a X-Tech? O Mariano falou assim, já conheço, vi vocês, já li sobre vocês e tal.
E ele falou assim, então, vocês vão me comprar um dia. 6 meses depois, a gente estava anunciando que a VTEX tinha comprado a X-Tech por 14 milhões, na Exame. Então, ele se tornou uma autoridade, ele virou vice-presidente da VTEX, hoje já fez o período de earnout dele, é um dos sócios da G4 Educação, é um fenômeno, tem 1 milhão de seguidores no Instagram, mas é um cara que olhou para a estratégia de construção de autoridade, pensou no jogo de longo prazo e ganhou esse jogo. Tem um outro caso que eu acho que é legal, que dá para encurtar também, que é a história do Gustavo Caetano com a Sambatec, que também é nosso cliente há 11 anos. O Gustavo Caetano, quando a PR começou, como todo negócio começa, a gente começou naquela fase de comprar case, né? Pô, eu preciso trazer esse cliente para dentro, pagando pouco, porque eu preciso da marca dele. E a Sambatec olhou e falou assim, bom, eu vou fazer um teste com vocês. Falei, beleza, vamos embora. Ganhamos a conta dos caras. Quando a gente sentou para discutir a estratégia, eles falaram, olha, a gente tem uma estratégia de pinos de boliche, a gente quer dominar 10 mercados, mas a gente vai dominar um de cada vez, um por ano. E naquele ano era o mercado de tecnologia, eles queriam dominar o mercado de tecnologia. E eles olharam para a gente e falaram, cara, a gente precisa sair e conversar com CTOs, com CIOs, com devs, etc, porque a gente tem aqui uma plataforma de... Estou falando para caramba, viu, gente? Vai me cortando aí, pelo amor de Deus, se precisar. E aí eles tinham uma plataforma bem bacana, bem tecnológica, que vendia e conversava bem com os departamentos de tech, né? E aí eles mudaram a plataforma, mudaram o nome, adicionaram funcionalidade e trouxeram para a gente e falou, o que vocês vão fazer? A gente olhou e falou, cara, vocês querem falar com o mercado de TI, nós temos que sair num site que naquela época o Moren vai lembrar, existia, chama IDG Now. O IDG Now, que hoje mudou de nome, virou IT Media, IT Web, por aí vai. O IDG Now, naquela época, não era um site conhecido do grande público, mas era um site mais respeitado de notícias sobre tecnologia. E a Sambatec falou, pô, será? A gente falou, confia na estratégia, é boa, pô, conseguimos uma exclusiva lá. A matéria ficou na capa durante 2, 3 horas, falando sobre a nova plataforma da Samba. Entrou na newsletter diária, naquela época, né? Recebia newsletter com as coisas, hoje ainda tem menos, mas tem. E pingou na caixa de não posso falar nomes aqui, que senão vou ser processado, mas pingou na caixa do presidente de uma das maiores empresas de soluções de IT da América Latina. Esse cara conhecia o Gustavo Caetano de um evento, leu aquela reportagem, encaminhou e-mail para o Gustavo Caetano e falou, pô, Gustavo, você não me contou sobre isso, cara, precisamos conversar. Resumindo a história também, encurtando a história, 6 meses depois, a PR estava trabalhando na imprensa, um release falando da parceria entre Sambatec e essa empresa, uma parceria de integração de devs. Ou seja, o cara fez um movimento comercial para ganhar autoridade, apostou na mídia para isso, não só ganhou autoridade, como gerou mais um negócio que retroalimentou, virou uma nova pauta, que quantos novos negócios podem ter surgido a partir daí. Então, a autoridade é um negócio muito, muito, muito importante para quem está pensando em vender. Não adianta sair vendendo se ninguém te conhece. E só para fechar aqui essa fala, uma das palestras que eu dou chama Admiração Vende. Ninguém compra aquilo que não admira, mas ninguém compra aquilo que não conhece. Então, o primeiro passo para ser admirado é se tornar notório. Você precisa ter notoriedade para depois ganhar admiração. Esse é o caminho natural de quem quer construir autoridade. Perfeito. Quer falar, Sebastião? Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui, né? O Cassiano, o Cláudio Carvalho, nosso amigo Cláudio, Flávio Sintra, o Jefferson, João Dreyer, a Karine Aders, associada também da Associação dos Profissionais de Design, Raoni Costa, Raul Freitas, Rodrigo Mauger, daqui a pouco eu falo dos outros, né? Me lembra um pouquinho quem trabalha com performance, né? E consegue levar o consumidor até o site, até o carrinho. E é muito comum um relato que diz, quando a marca não tem a autoridade, o consumidor vai até o carrinho, às vezes, navega o site, mas ele não efetua a compra. Então, assim, não adianta só trabalhar a performance, mas levar até o site, né? Quem trabalha com performance, daí chega para o cliente e diz, eu levei até o site. E eu acho que é muito semelhante quando a gente fala também em B2B, né? Legal, legal. A Karine aqui mandou algumas perguntas aqui, Bruno. Só, antes das perguntas da Karine, posso fazer um complemento desse raciocínio de Sebastião, que eu achei muito bom, cara?
Eu faço, nessa mesma palestra, eu faço um exercício com todo mundo, que é impressionante como ninguém faz esse exercício na nossa cabeça, mas é o mapa mental do consumidor. Então, eu pergunto para todo mundo, quem daqui tem iPhone? Puta, muita gente levanta a mão. Fala, cara, hoje o modelo da época é o 16. Imagina que você receba um e-mail de manhã falando, olha, o e-commerce está com iPhone 16 com 80% de desconto. Aí você olha e fala assim, pô, não é possível. Aí, a primeira coisa que você fala é assim, cara, se for 80% de desconto, vale a pena, eu quero fazer o upgrade. Mas eu não conheço esse e-commerce. O que todo mundo faz? Vai lá e dá um Google. Aí você vai na primeira página, você não viu nada, você só viu o patrocinado dele, mas não viu mais nada. Nada, nada, nada. Você vai na segunda página, você não acha nada. Aí eu pergunto, quem de vocês vai para até a terceira página? Ninguém levanta a mão. Porque, de regra, o brasileiro vai só até a primeira página e olhe lá. Então, agora, imagine que você recebeu esse e-mail, você jogou essa marca no Google e apareceu pelo menos a primeira página de reportagens, seja do porta-voz da empresa, dando entrevista em algum lugar, seja dessa empresa falando sobre novidades, seja de uma campanha de marketing, seja de um influencer com credibilidade. Você vai lá e fala assim, pô, é confiável. Então, você não só vai até a loja, como você vai até o final do processo. Né? Então, acho que isso ilustra muito bem o que é a autoridade para um processo de compra, como o Sebastião falando de levar até o carrinho. Cara, eu levei até o carrinho, o cara está com confiança, ele vai clicar no finalizar a compra, ele vai clicar se ele fez esse processo do Google de confiança na marca e de construção de autoridade na cabeça dele. Show. Vamos lá, então, a gente tem algumas perguntas aqui. A Karine está perguntando quais são as principais diferenças de construção de autoridade de marca corporativa e marca pessoal. Tu acabou de trazer um case aqui, né, falando disso. Ela fala também na questão da diferença da construção de marca pessoal de um político, né, tendo em vista que a gente está num ano de eleição, e um profissional como fotógrafo, por exemplo. Onde é que está a diferença disso? E se tu acredita que executivos mancham as marcas se expondo em eleições, como é que se evita isso? Vamos por partes. Eu vou responder sobre a questão de construção de marca para pessoa física e pessoa jurídica, tá? Isso é uma crença minha e eu tenho essa discussão diariamente. Hoje eu tive essa discussão com o prospect, que eu não acredito em construção de marca para CPFs. Eu construo CNPJs fortes. E todos esses nomes que eu já citei aqui, Alfredo Soares, Gustavo Caetano, Amoripinho, César Paz, eu nunca assinei contrato com o CPF deles. Eu trabalhei a marca deles, né? Então, o meu trabalho era levar a marca deles para a imprensa, porque é natural que uma marca seja personificada. Então, é natural que uma marca tenha um porta-voz. E com uma marca aparecendo muitas vezes, o porta-voz vai aparecer muitas vezes. Então, você constrói autoridade de profissionais construindo autoridade de marcas. Então, o César Paz ganhou a relevância que ganhou, porque a G2 ganhou a relevância que levou. A mesma coisa com o Gustavo Caetano e a Sambatec, o Alfredo Soares com a X-Tech, o Thales Gomes com a Singu, o Samir Yasbek com o Crânio, o Amoripinho com a Investidores.vc e tantos outros exemplos. Eu não acredito. Por quê? E aí não é porque o Bruno não consegue fazer. Quando a gente fala de imprensa, especialmente, quando eu ligo para um jornalista e quero apresentar um profissional, a primeira pergunta que o jornalista faz é onde ele trabalha ou o que ele faz da vida. O que comprova esse lastro dele? Ah, mas um cara que já fez 4, 5, 6 empresas, é especialista nesse setor. Não, o que ele está fazendo agora? Ele está num sabático? Não. Ah, ele está dando aula. Então, beleza. Então, ele é professor de alguma instituição. Então, um CPF não se sustenta quando a construção de autoridade tem que passar pelo caminho da imprensa. É por isso que eu não acredito. A segunda pergunta foi com relação à política, não é isso, Moreira? Repete para mim, por favor. Era a diferença, né, entre a construção de marca de um político ou de um profissional, um empresário, um executivo. É isso, né, Moreira? Isso. E como é que o posicionamento de um político, né,
é afetado, né? A imagem é afetada, a imagem da marca é afetada por ele se expor politicamente nessa eu época. acho que aí até a questão, até que eu fico curioso, né? Se ainda vocês têm muito trabalho, ou mais trabalho agora com as redes sociais, de treinar os executivos, né? Agora é época de eleições, né? Não vai faltar cliente de vocês falando que não devia nas redes sociais, né? Como é que é isso hoje em dia, em que a exposição é muito maior do assessorado? Vamos lá. Eu acho que assim, a gente tem uma. Eu, por exemplo, eu tive essa conversa hoje, por incrível que pareça, falando como é fazer assessoria de imprensa para político, né? Vou começar pela primeira parte da pergunta. Hoje em dia, a agenda de assessoria de imprensa para político, ela não, nem é mais necessária, porque você tem hoje as redes sociais que substituíram aquele intermédio necessário da imprensa para se comunicar algo. Então, hoje os políticos eles têm canais proprietários que comandam, acabam orientando a repercussão da própria mídia. Então, o cara coloca a agenda de campanha lá, ele vai visitar a comunidade XPTO, ele vai fazer os vídeos dele, a imprensa vai descobrir pela rede social e vai reportar isso. Né? Ele se envolveu em uma polêmica. Então, eu não vejo necessidade de uma agenda propositiva de assessoria de imprensa, porque aí entra mais no campo de marketing político. Assessoria de imprensa para política hoje é muito mais protocolar, do tipo, você precisa falar com quem, organização de agenda, mídia training, se for o caso. E aí, entrando na questão de posicionamento político, né, como prejuízo para marcas, a minha recomendação eu sou a favor da liberdade, sou um cara libertário, assim, eu acho que dá para se dizer tudo da maneira correta. Só que eu não vejo necessidade de se dizer tudo. Eu acho que ninguém te obriga a dar a sua opinião política em lugar nenhum. Você pode guardá-la para você. A não ser que você sinta a necessidade de expor isso, está tudo bem você expor, seja ela qual for, a tua simpatia, a tua antipatia. Lembre sempre que cada ação que você faz deixa pegadas. E se você tem um negócio, você precisa ser responsável por isso. Então, se você topa pagar o preço por essa opinião, seja ela qual for, e se isso já está no teu ônus e no teu bônus, na conta que você faz, vá em frente. Só lembre que é importante você manter a educação, é importante você ser racional, é importante você não cometer nenhum crime, é importante você não agredir ninguém. Mas em época de polarização, você vai agradar metade e desagradar metade. Você tem que entender que talvez o teu público-alvo seja abrangente para isso. Então, a minha pergunta é legítimo você falar? Há necessidade de... desculpa, o telefone toca aqui, gente. Há necessidade de se falar? Não, não há necessidade de se falar sobre tudo. Né? Então, acho que a gente tem que lembrar sempre de uma regrinha básica de etiqueta na internet. Né? Qual é a regrinha básica de etiqueta na internet? Eu posso dizer tudo e manter a minha como eu posso dizer, a minha autenticidade, desde que eu não fira a liberdade do outro. Agora, ponha isso na conta. Você vai ser lembrado por isso, né? Vou trazer a brincadeira para cá, o print é eterno. O print vai ser eterno sempre. E aí eu vou trazer, para grandes companhias, é necessário que haja uma política mesmo de redes sociais, do tipo, cara, olha, aqui a gente não monitora, aqui você é livre para falar, mas existem coisas dentro da companhia que são sigilosas que você não pode. Moura, eu vou trazer um caso do que aconteceu conosco na G2, para ilustrar isso. A gente desenhou a estratégia dos 10 anos da G2, que a gente trouxe, eu não vou lembrar o nome do profissional, mas era um cara que desenhou toda a campanha digital do Barack Obama. Foi um sucesso. Ben Self. Como que era o nome dele mesmo, Mário? Ben Self. Ben Self, isso aí. E aí a gente desenhou toda essa estratégia. A gente sabia 4 meses antes que ele vinha, o Moura me avisou, falou, tá fechado, o cara vem, ele vem para fazer uma palestra no Rio Grande do Sul, ele vai fazer uma palestra em São Paulo para os clientes da G2 aqui, para os clientes da G2 aí, como é que a gente reverbera isso? Cara, era um baita de um ativo isso, a G2 trazer para o Brasil aquele que era o considerado fenômeno, que revolucionou a campanha política na época, que era o Ben Self. E aí a gente acertou que a melhor estratégia era páginas amarelas da Veja, porque rendia isso. E na páginas amarelas iria estar a citação, vindo ao Brasil a convite da AG2, principal, ia ficar
desculpa o termo, ia ficar caralho, assim, ia ser animal o resultado. E a gente, ele era um cara que viajava muito. Eu lembro que ele fez a entrevista, a gente ligou para a Veja topou, era exclusiva, mas a Veja fez uma condição. Ninguém pode dar uma palavra de Ben Self antes da Veja estar na banca no domingo. E a gente falou, cara, conta com isso. Eu não estou falando com veículo nenhum. A Veja chegou no domingo, eu aviso todo mundo que o Ben Self está no Brasil. Ninguém nem sabe. Beleza, beleza. Fizemos uma entrevista, ele estava em Singapura, teve fuso horário, fizemos uma entrevista, tipo, quase 6 da manhã. Foi uma entrevista legal, de quase 1h40, 1h30. E aí, eu sei que a Veja falou, beleza, vamos publicar daqui 2 semanas, que casava com o evento, né? O evento ia acontecer numa terça, a Veja ia chegar no domingo nas bancas. Eu sei que na semana anterior, do evento, chegar na banca, na segunda-feira, saiu, eu abro o portal Baguete, está lá, a G2 traz Ben Self ao Brasil. Portal Baguete. Aí eu, cara, falei, não é possível, de onde vazou. E aí chamei o Moura e tal, ele também não sabia, e aí eu liguei para o jornalista falou assim, cara, eu não posso abrir minha fonte, que eu posso dizer que é um funcionário da G2. Alguém que foi alertado. E a G2 tinha 100 e poucos funcionários, que conhecia alguém do Baguete, que provavelmente num papo de boteco soltou isso. E aí eu perguntei, mas vocês conhecem? Não, cara, ele fez um post, ele já pagou, mas eu peguei o post, ele não tem como negar. O cara fez um post falando que ele ia ver uma maior sumidade do marketing político, acho que na época do Facebook. Eu nem sei se Facebook, nem lembro que rede social que era naquela época, que era famosa, sei lá. E, enfim, eu fiquei só rezando para Veja não ver. Mas não deu outra. Deu 2 horas, o editor de internacional da Veja me liga e falou assim, só para você saber, eu estou publicando entrevista agora no site. Falei, pô, mas depois, cara, você deu... Eu coloquei um alerta aqui, cara. Chegou o alerta para mim, saiu no Baguete. Desculpa, você não honrou nosso compromisso. Eu não vou honrar o nosso. Está indo para o site. Deu infinitamente menos repercussão do que a gente queria. Mas isso mostra que é importante toda empresa ter uma política muito clara de informações confidenciais, que não fira a liberdade de expressão de cada um, mas isso é comunicação. Perdeu-se a oportunidade de criar uma baita autoridade para a G2, não que ela não tenha ganho depois, mas com esse episódio. Então é importante ter essa política. Moren, posso fazer uma pergunta para ti aqui, inverter um pouquinho? Diga. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre como no processo de prospecção e de vendas e de nutrição, né, dos leads, se usa ou se pode usar esse capital de autoridade, os materiais que saem na imprensa, onde é que a gente coloca isso na hora de abordar ou de convencer? Olha, não tem uma fórmula para isso, mas tem caminhos que se faz, né? Desde construção de casos, né? Que é uma coisa que se falha muito, às vezes, dentro da empresa. A empresa tem um monte de caso que ela não documenta, que ela não registra. Provas, né, de que ela foi mencionada, de repente, em alguma reportagem, em alguma matéria, em algum veículo, né? Que tu pode, inclusive, enviar para um cliente potencial, por exemplo, hoje, né, que é tão comum a gente participa de um podcast conhecido, né? Tu vai participar do Inteligência Limitada, né? Para falar de criação de conteúdo. Cara, tu vai mandar o link desse material como forma de nutrir esse relacionamento com o cliente potencial. Quer dizer, tem N formas de tu utilizar essas ferramentas de forma integrada com a prospecção. Desde a coisa mais estruturada, que é tu construir um caso de sucesso para abordar um determinado nicho de mercado, até essas outras provas de valor que vão sendo geradas ao longo do tempo, né? Porque o que acontece muitas vezes? A empresa ela se joga a prospectar e ela tem essas provas que ela fabricou. Por exemplo, um caso de sucesso, tu junta informações e tu fabrica, né? Produz um caso de sucesso. Eu já vi casos de empresa, por exemplo, que não tinha um portfólio para ir apresentar, né? O SDR, lá o pré-vendedor, entrava em contato com o cliente potencial e o cara pedia, me manda teus cases aqui, me manda teu portfólio, e o cara não tinha material para entregar. Então, tudo que é dito a teu respeito, seja por ti ou preferencialmente pelos outros, né? Leia-se clientes, imprensa, influenciadores,
pode ser usado a teu favor. O que tu precisa ter sempre dentro da empresa é mecanismos para que isso seja registrado, para que isso seja coletado, né, e organizado para entregar para quem está prospectando utilizar essas ferramentas. Então, não sei se eu te respondi, Tião, mas eu enxergo a coisa dessa forma. É uma integração muito simples. O que a gente precisa é costurar essas coisas, né? Costurar marketing e vendas, e não enxergar simplesmente um processo isolado, né? Que é um carinha ali mandando e-mail, fazendo ligação ou chamando o cliente no LinkedIn. Não, ele tem que estar municiado de ferramentas que comprovem a autoridade, né? Então, Eu assim posso que dar eu um vejo. pitaco, Moren, de coisas que comprovam aquilo que você acabou de falar e que hoje as empresas já fazem. Se você entrar hoje em 90% do site das startups, todas elas têm lá a seção na mídia com o loginho embaixo. Todas elas. Exatamente. Porque isso Exatamente. muda o jogo na percepção de quem visita a página. Porque o cara entrava e falava, não conheço isso aqui. Puta, o cara já saiu na mídia, deixa eu clicar aqui. Pô, a mídia está cobrindo, esse cara é bom, ele é confiável. Isso é o que a gente chama de transporte de autoridade. O jornalista está transportando para a marca a autoridade dele mesmo. E tem uma frase do Gustavo Caetano, que é muito bacana, que fala que autoridade é a soma de endosso e reputação. Endosso é quem fala, quem está com você, e reputação é quem fala de você. Então, você constrói autoridade, só tem o endosso e reputação. E ele diz também que não se constrói autoridade sem a disciplina de... Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, de assessoria de imprensa, mas a assessoria de imprensa não funciona sozinho para isso também, porque ela retroalimenta outras coisas. Puta, consegui uma baita matéria, ela entra na newsletter, ela vira copy para rede social, ela vira copy de estratégia de inbound, ela pode ser patrocinada via SEO. Então, é todo um ferramental que tem que andar junto para isso. Perfeito. A gente está chegando na reta final aqui, eu quero trazer alguns comentários, perguntas aqui do pessoal que está participando no chat. Tem aqui um comentário aqui do Cassiano. Ele diz o seguinte: hoje no mundo digital estão falando em embaixador de uma marca. Eu sou especialista em importação e exportação e fui convidado para ser embaixador de uma marca de importação. Como funciona esse mercado? A ideia da empresa é eu ser a cara da empresa nas redes sociais. Como é que vocês enxergam essa proposta? Responder primeiro, mãe? Ele foi convidado para ser o embaixador de uma marca aqui no Brasil. Não, mas você quer acrescentar a tua visão antes de eu falar? Porque... Não, pode comentar. Posso? Beleza. Cara, eu acho que assim, o programa de embaixador é sempre válido, né? Mas tem que ser um ganha-ganha, né? Tem que ser um ganha-ganha. Não pode ser um benefício só para a empresa, tem que ser um benefício para o embaixador também. Mas é muito importante ver se tem sinergia entre as marcas. E quando eu falo de marcas, a marca pessoal já está construída. Se você foi chamado para ser um embaixador, é porque tua marca é forte. Então, é importante ver se tem sinergia em todos os aspectos. Né? E quando eu falo todos os aspectos, significa se acredita nos valores da empresa, fazer uma pesquisa se a empresa não tem nenhuma polêmica, entender o que está escrito no contrato, quais os entregáveis que ela espera de você, né? Que tipo de ações você vai ter que se comprometer, por quanto tempo, se isso vai te causar conflito em outros compromissos. É importante se analisar, porque é muito legal, mexe com o ego, com a vaidade, fala, pô, você é embaixador de uma marca, mas às vezes você se amarra contratualmente com uma marca que não compartilha dos mesmos valores que você, ou que tem algum problema no passado, alguma polêmica, e mais ainda, que pode te prejudicar em negócios futuros. Agora, se você não vê problema nenhum, e tem que ser um ganha-ganha, se os entregáveis são exequíveis, se faz sentido para os dois lados, eu acho uma excelente estratégia, não vejo problema nenhum. Legal. A outra pergunta aqui é do João Dreyer. Ele comenta o seguinte: aqui estamos falando muito sobre nomes grandes como Alfredo, por exemplo, porém, para o pequeno e o médio empresário, pois o pequeno e o médio ele precisa de um giro rápido e esperar até um ano para colher um ou dois resultados se torna muito pesado pelo que vemos no mercado. Esse tipo de exposição à mídia tradicional é possível? Pois sim, acredito muito mais no peso da palavra de uma reportagem do que de um post nas mídias sociais.
Não, eu acho que eu expliquei do jeito errado. O Alfredo não esperou um ano e meio para sair na mídia. Ele saiu durante um ano e meio, 1 a 2 vezes por semana na mídia. Né? A partir da primeira semana que ele trabalhou com a gente, ele já saía na imprensa. Né? Então, não é que ele esperou todo esse tempo para sair. E quando ele começou, ele era micro. Ele tinha ali, sei lá, 1.000, 1.500 clientes. Ele tinha 12 funcionários. Ele era pequeno ali no Rio. Né? Então, ele apostou naquela hora. Né? Então, ele saía, pela estratégia que a gente escolheu, 1, 2, 3 vezes por semana, durante um ano e meio. Não que ele esperou tudo isso. É que ele sabia que a consistência demandava tempo. Então, você não vai sair 1, 2 vezes na mídia durante 3, 4 meses e está com a autoridade construída. Você precisa isso no longo prazo. Né? Então, o Alfredo era pequeno, o Gustavo Caetano era pequeno, o Amoripim era pequeno. Todos esses que eu citei eram pequenos e apostaram quando eram pequenos. Então, não sei se... Eu acho que eu não me expliquei bem, agora eu acho que deu para entender, né? Se tiver qualquer dúvida, pode mandar bala. Legal. O Flávio aqui está comentando também que ele achou muito, muito rico o conteúdo e que 1 hora foi pouco. Eu também estou achando, Flávio. Ele comentou aqui o seguinte, né? Que ele conheceu o Gustavo Caetano no Estadão. Ele diz: ó, fizemos um evento do Estadão PNL falando da Sambatec, cujo logo era uma abelhinha, pois era uma característica da empresa. Na época, pequena e rápida, podia rever as decisões de uma maneira prática. Escutando você, Bruno, fica claro como o Gustavo realmente soube se posicionar, criar uma marca pessoal e alavancar seus negócios. Muito bom. Ele foi considerado o Zuckerberg brasileiro, cara. Ele saiu tanto na imprensa, mas tanto na imprensa, e aí não foi a gente que conseguiu, tá? A Business Insider, que é um dos veículos mais respeitados do mundo, um dos sites mais respeitados que falam de negócios, listou ali os 10 Mark Zuckerberg de cada país. E no Brasil ele falou, é o Gustavo Caetano. Ele foi considerado o Zuckerberg brasileiro. De tanto ele sair na imprensa. Mas ele é um cara, assim... quando eu conheci o Gustavo, ele falou, eu não quero aparecer na mídia. Eu sou mineirinho, sou quietinho, eu não quero, eu sou a ver. Foi um trabalho de tirar ele da casca, de falar, não, cara, você tem carisma, tem conhecimento, você tem uma puta história, você tem oratória para isso. Eu falo, não tem por que você se esconder, você é um ativo de comunicação. E aí ele começou e pegou gosto. E aí foi, palestrante, autor de livro, autor de 2 livros, Zuckerberg brasileiro, jurado do Caldeirão do Hulk, e o céu é o limite. Isso aí é um ponto interessante que tu está trazendo, né? E vai ao encontro uma pergunta aqui que eu não cheguei a fazer, que é a escolha do porta-voz, Bruno. Tu já deve ter enfrentado alguns casos de o cara que tu sabe que deve ser o porta-voz da empresa, por todas as condições que ele tem, mas ele resiste. Ele não quer ser o porta-voz. Eu conheço muito empresário que se esconde, né? E olha, não é dizer assim, não, porque o cara não sabe falar, não, o cara com oratória boa, o cara que convence, né? O cara capaz de vender uma geladeira no Polo Norte, mas quando tu diz para ele que ele tem que ser o porta-voz da marca, que veja bem, porque o ano que vem a gente vai ver isso e tal, e ele se esconde. Como é que é isso? Como é que tu lida com isso para convencer um cara quando tu enxerga que ele precisa se expor, né? Que isso é estratégico para a empresa? Como é que tu trata essas questões? Então, acho que a primeira avaliação que a gente faz é de entender se aquele cara ele é um ativo de comunicação. Isso é muito também de característica pessoal. Eu enxerguei no Gustavo Caetano porque é um cara que não era tímido, é um cara que tinha uma boa oratória, que tinha um baita conhecimento, que era carismático. Isso é uma coisa. Agora, você pode ter um cara também que é super técnico, que conhece muito, mas que o cara é tímido pra caramba, que ele trava quando ele tem que fazer alguma declaração. É muito difícil extrair desse cara uma potencialidade de ser um porta-voz. Então, a gente acaba... Normalmente, as empresas têm 2, 3 porta-vozes, a gente acaba focando em um. Agora, quando não tem opção, é só ele mesmo, aí é treinamento. Treino. Mas, assim, não é um treino como o media training antigo, que você colocava um executivo numa sala de hotel, simulava uma entrevista, gravava, decupava. Isso não existe mais. Eu, por exemplo, aplico um media training completamente diferente, que é uma lista de o que fazer e o que não fazer. Porque hoje tem um tripé de um porta-voz, que é o cara que é verdadeiro, que conhece o negócio dele e respeitoso. Acabou.
Se ele conhece, ele vai responder. Se ele não conhece, ele não vai responder, até porque não tem mais o perfil de jornalista incisivo, assim. É muito difícil, é muito raro ter. Claro que quando ele atinge um outro patamar de empresa, quando ele está listado na bolsa, quando ele dirige um conglomerado, é outro nível de pergunta. Mas para quem ele está começando, cara, via de regra, não tem muito segredo. Mas vai muito de cada um, assim, depende muito de característica individual. Posso fazer uma última pergunta, Mori, ou uma penúltima? Tô por ti aí. Faz aí, depois eu tenho mais uma aqui do João aqui, vai lá. Então tá. Bruno, muita empresa de assessoria está trabalhando também com PR e contato com influenciadores ou, enfim, influenciadores digitais, né? Como que está isso? Como vocês trabalham com isso ou deixam para outro tipo de empresa? Então, Sebastião, sua pergunta é muito boa e eu tenho resposta sim e tenho resposta não. Eu vou responder sim, trabalhamos com influenciadores porque dentro da dinâmica de relações públicas a gente deve construir conexão com públicos que são de interesse. Então, obviamente que a gente deve considerá-los, mas não. Por quê? Porque eu diria que hoje 7 em cada 10 influenciadores, quando tem um primeiro contato, já devolvem com Media Kit. Custa X, um Stories custa X, uma foto no feed, com engajamento custa tanto, de 15 segundos é Y. E um assessor de imprensa, na imensa maioria dos casos, não tem skill suficiente para dizer se aquele investimento vale ou não vale, se tem ROI ou se não tem. Porque aí entra em outra competência, em outra disciplina, que é a disciplina de compra de mídia. Então, sim, a gente deve considerá-los, mas não, a partir do momento que bate o Media Kit, a gente devolve para o marketing e fala, cara, aí é com vocês. Agora, você tem influenciadores ali que topam se aproximar, que topam conhecer, que querem aprofundar uma possível parceria sem envolver grana. Então, sim e não. É por isso que é um pouco complexo. Legal. Tem uma pergunta aqui do João Dreyer, que é qual seria o caminho correto na escolha da assessoria de imprensa e o momento de fazer essa contratação? Para você escolher a melhor assessoria de imprensa para a tua marca uma assessoria que conheça o teu mercado. Então, não adianta você ter um restaurante e contratar uma assessoria de tecnologia e nem o inverso. Existe essa segmentação dentro das assessorias de imprensa, tem assessoria específica para cultura, para gastronomia, para tecnologia. Tem essa segmentação, primeira coisa. Segunda, uma assessoria de imprensa que tenha histórico. Então, não adianta pegar aquela que não tem cases do teu mercado, você precisa perguntar quais são os cases, com quem vocês já trabalharam, e terceiro, pedir referências. Melhor forma é pedir referência. Ver quem são os caras que ela atendeu, ligar para esses caras e falar como é o trabalho. Vou entrar em contato pelo LinkedIn e falar como é que funcionou. Deu bom, não deu? Eu acho que esse é um caminho. E o momento... Prova de autoridade, né, Bruno? Autoridade, ponto. É as provas de autoridade, né? É quem está com você e o que falam de você. É isso. E quando contratar, também resumo isso em palestra, mas dá para resumir em 3 aspectos. Primeiro, se você está pronto para aumentar maciçamente a sua demanda, porque a hora que você sai na mídia, você não tem controle do volume de demanda que vai chegar para você, né? Você pode receber um lead, você pode receber 2.000 ao mesmo tempo. Você consegue abraçar todo mundo? Se você falar, putz, consigo, estou tranquilo, tenho estrutura, tenho pós-venda, tenho atendimento, tenho comercial para isso, ótimo. Segundo, a experiência, porque não adianta abraçar todo mundo e a experiência ser diferente de um para outro. O cara entrou, conseguiu fazer a jornada bonitinho, para ele foi legal. O 10º da fila entrou, putz, deu problema no split de pagamento, deu problema na experiência de cadastro, deu problema no pós-venda. Se a experiência está pareada para todo mundo, e se você está tranquilo que vai ser igual para todo mundo, quando eu falo de experiência, ela não é definitiva, porque nunca vai ser, mas ela é ideal. Ou seja, aquilo que você idealizou, o seu produto, seu serviço, ele faz aquilo que foi o propósito dele ser criado? Faz, beleza, ótimo, isso é experiência positiva. E o terceiro eu tenho tração, esse é um termo que eu inventei, tá? Tração mínima razoável para virar notícia. O que isso significa? Eu tenho ali um volume de negócios já gerados que eu não sou mais uma dúvida, meu negócio já é uma realidade, porque esse é um critério para o jornalista. O jornalista, se eu ligo para ele e falo, puta, tem aqui uma empresa que vende canetas, eu tenho no Brasil 10 pessoas que compram caneta, eu vendi uma, ela tem 10% do mercado.
Isso é legal. Agora, eu vendi uma caneta no universo de 1 milhão, o jornalista vai falar, pô, ela está começando agora. Espera vender um pouco mais para me comprovar o sucesso. O jornalista não aceita ser uma etapa da validação do negócio. Então, tração mínima razoável não tem um número certo, mas, pô, eu tenho ali o meu universo de clientes de 100, 200 clientes, eu já tendo ali 20, 30, 40, já é uma tração mínima razoável para você ser notícia. Se você ainda está começando, está engatinhando, se você não tem suficiente número de tração, talvez o momento de contratar assessoria não seja esse. Show, Bruno. Beleza. Lê aqui alguns comentários finais aqui do Rodrigo. Parabéns, pessoal. Papo aberto. Gostei muito. Obrigado, Rodrigo. Tem aqui do Raoni também. Somente agradecer por toda a atenção e tempo disponibilizado para trazer conteúdos ditos aqui hoje. Vários insights e novas formas de pensar me foram abertos aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Raoni. Gente, a gente podia ficar mais 2 horas aqui, que ia ter muito assunto aqui. Foi muito legal. Que seja a primeira de muitas vindas do Bruno aqui na Anamid. Mas a gente está chegando ao nosso final aqui do nosso webinar. Eu espero que tenha trazido, de fato, insights para vocês do ponto de vista de conexão de construção de marca com atividade de vendas, porque as coisas precisam andar juntas, né? Então, não adianta, a gente não investe, né? Como o Bruno disse lá no início, a gente não investe em assessoria de imprensa por perfumaria, a gente investe porque a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente quer vender, né? Foi aquela gritaria que fizeram lá os nossos vendedores lá na G2, lá há 15 anos. Pô, ninguém me conhece em São Paulo. Eu chego no cliente, o cara conhece nossos concorrentes e não nos conhece. A gente foi lá e contratou assessoria de imprensa em São Paulo, né? E as coisas começaram a acontecer dentro da área comercial. Então, marketing e vendas andam integrados dentro do processo de prospecção e a gente não pode deixar isso de lado. Então, hoje, acho que a gente cumpriu perfeitamente o objetivo aqui, que era chamar a atenção de vocês para a importância da autoridade de marca dentro de um processo de prospecção e de vendas nos mercados B2B. Antes da gente terminar, Moren, eu posso pedir para vocês deixarem aí os seus contatos, as suas arrobas no Instagram, o site, também para as pessoas poderem te seguir. E já depois disso, eu já queria antes, já encerrando, né, agradecer em nome da Anamid, ao Bruno, a ti, né? Vamos ter outras, né, Moren? E lembrar que os associados da Anamid têm direito a uma consultoria expressa com o Marcelo Moren, o mestre das vendas. Exatamente. Semana que vem nós temos a mentoria em grupo, no dia 29, né? Quem quiser saber mais a respeito, é só me chamar depois ali no WhatsApp, né? E a gente tem as mentorias individuais também. Contatos de vocês? Fala, Bruno, fala os teus contatos aí. Já coloquei aqui no chat, não sei se todos podem ver, mas @Bruno L. Pinheiro no Instagram e no LinkedIn, Bruno Pinheiro, mas, se não me engano, é linkedin.com/brpin. Então, quem quiser, é super à vontade lá também, troca ideia, adiciona no WhatsApp, sinal de fumaça, eu sou cara de comunicação. Se eu não estiver falando, eu não vivo. Então, precisar falar comigo, vai ser um prazer. Queria agradecer o convite de vocês, é uma honra estar aqui. Quantas vezes vocês me chamarem, estarei aqui também. Adoro falar sobre a temática. Então, já falei antes de começar aqui no bastidor, repito, não é convite, é intimação. Estarei aqui quantas vezes vocês me chamarem. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Anamid, também. Valeu, Moren, grande parceiro de muitos anos, mestre. Tamo junto. Valeu mesmo. Show, obrigado. Gente, a minha arroba lá no LinkedIn é Marcelo Moren, né? A minha principal rede de contato aí nas mídias sociais. Quem quiser se conectar comigo, estou lá também. Enfim, gente, obrigado, né? E passo a palavra aí para o Sebastião aí para fazer o nosso fechamento. Vou agradecer, então. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.